dessa disciplina, tá ok? Então, qualquer dúvida, me perguntem, tá? Enfim, fique à vontade. E se a internet, o áudio, o vídeo estiverem ruim, me avisem, né, para eu tomar providência de alguma coisa, tá? Bom, então vamos lá. Bom, vocês estão vendo a minha tela? Todos estão vendo? Sim. Sim. Ok, Sim. então, ó, aqui está a descrição da disciplina, né? Então, ela é uma disciplina teórica e prática, então a gente vai ver um pouco da teoria e da prática, mas a gente não vai, né, efetivamente praticá-la, né? Enfim. Então, a gente vai estudar 5 unidades, tá? A primeira unidade, propriedades dos materiais, tá? Então, hoje vocês já vão sair com uma tarefa referente a esse índice, tá? Onde vocês vão estudar as propriedades dos materiais que existem, né? São diversas propriedades. Unidade 2, vamos falar dos aglomerantes, vamos falar de cimento, cal e gesso, e aí a gente vai ter um trabalho, né? Um seminário, mais especificamente, com um assunto aqui dentro, tá? De aglomerantes, eu vou explicar mais à frente. Unidade 3, vamos falar sobre agregados, né? Então a gente vai falar sobre areia, né? Brita, enfim. Na unidade 4, nós vamos falar um pouquinho sobre argamassas, e na unidade 5, nós vamos falar sobre concreto, tá? E aí a gente vai falar, né, conceitos, vamos falar de ensaios, vamos falar de aplicações, vou mostrar os ensaios aqui para vocês. A gente também vai falar um pouco sobre deteriorização desse material, tá? E também vamos falar um pouquinho de reabilitação, tá? Se eu vou falar de deteriorização, é interessante também falar um pouco sobre reabilitação dessas estruturas de concreto armado, tá? E vamos falar também do controle tecnológico do concreto. Bom, então, as aulas, elas, nesse modelo remoto, né? Então, a gente tem aulas síncronas e assíncronas. As aulas síncronas, elas vão ser feitas aqui nessa plataforma, né, no Microsoft Teams. Acredito que todos já têm o conhecimento dessa plataforma, tá? Tem um horário que foi reservado para essa disciplina, né, que é de 5h30, se não me engano, até as 7h25 ou 7h30, uma coisa assim. Bom, nós vamos tentar utilizar esse horário, tá? Não vou garantir que vai ser toda, é claro, porque às vezes, né, a matéria pode encurtar em algum momento, enfim. Ou a gente pode utilizar esse horário todo, tá? Então, nesse momento, eu quero que vocês interajam comigo, tirem suas dúvidas, tá? Eu vou mostrar a forma que eu vou avaliar vocês, e vai ser uma delas, né, que eu acho mais importante, é o estudo dirigido, tá? E eu vou explicar como que funciona esse estudo dirigido, e que é importante vocês trazerem as dúvidas, né, nesse momento, né, dessa interação nossa, para a gente debater esses temas, discutir, tá? E aí a gente vai ter algumas atividades que a gente pode fazer nesse momento, né, que a gente deve fazer nesse momento. É claro que, mas e aquelas pessoas que não podem assistir? Bom, eu vou deixar essa atividade disponível, né, por uma semana para essas pessoas que não conseguiram comparecer nessa aula ciclo, para poder fazer em outro momento. Mas eu sugiro, de antemão, que façam nesse momento, que é mais interessante, porque aí vocês vão poder tirarem a dúvida, debater comigo alguma questão, alguma atividade, tá? Nós vamos ter provas, tá? Na verdade, a gente vai ter uma prova só, e eu gosto de utilizar a plataforma do Microsoft Forms, tá? Então, essa plataforma é uma plataforma que mexe, eu gosto de mexer particularmente mais com questionários, tá? Então, a prova, ela é basicamente um questionário, tá? Então, ela é mais fácil de vocês acessarem e de vocês não terem problemas, né? Que eu já percebi que no SIGA traz muito, né? Que é a questão do tempo, do sistema estar fora do ar. Então, nessa plataforma de Microsoft Forms, vocês não vão ter esse problema, eu espero, né? Claro.
Então, a prova ela também é feita de forma assíncrona, tá? Então, vocês podem fazer em um determinado... Eu vou estipular um dia para vocês fazerem essa prova. Então, vai estar liberada a prova o dia inteiro para vocês fazerem, tá? Então, a plataforma também vai permitir vocês fazerem no celular de forma, né, bem mais agradável do que no Siga, tá? Eu gosto de utilizar também o YouTube para disponibilizar os vídeos, tá? Porque aí fica mais fácil de vocês assistirem vídeos, né? E não ter aquele problema, não abre, que não sei o quê, tá? Para não ter esse problema. Os links dos vídeos vão estar no Siga no tópico de aula referente. Então, essa aula, por exemplo, que está sendo gravada, eu vou baixar, vou colocar lá no YouTube, vou pegar um link e vou compartilhar com vocês lá dentro do Siga, tá? Que aí fica uma forma padronizada de vocês terem acesso aos conteúdos, tá? Então, no Siga também vai estar disponível os arquivos, né? O estudo dirigido, né? Os links para a prova, link para atividade de fixação, enfim. Vai estar tudo disponibilizado lá no Siga, tá? Como os planejamentos de aula estão, né, todos lá. Eu já coloquei os tópicos de aula que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Bom, então vamos para a avaliação, tá? Então tem diversas avaliações aqui, tá? E isso é bom, né? Porque aí, né, deixa as notas, deixa uma oportunidade a mais para vocês em cada etapa, tá? Então a primeira atividade que nós temos aqui é as atividades de fixações. Essa atividade de fixação vai ser essa atividade que eu falei, né, que vai ocorrer aqui no momento de aula, no momento síncrono, né? Então, a gente vai discutir um tema aqui, tá? E aí eu vou passar uma atividade de fixação, né, para ver, né, o que vocês absorveram e tudo mais, né? E é interessante, né, que tenha um certo retorno, que vocês discutam as questões, né, para a gente debater. Então, essas questões, tá, essas atividades de fixação, elas no total valem 8 pontos, tá? E aí eu coloquei síncrona e assíncrona porque ela vai ficar disponível para vocês fazerem por 7 dias, tá? Então, uma semana aí para vocês fazerem essa atividade, caso não dê tempo da gente fazer aqui no momento 5, tá? Então, na verdade, né, se eu não me engano, se eu contei aqui, são 8 atividades de fixação, tá? Então, cada atividade de fixação vale 1 ponto, tá? Então, é 1 ponto aí para vocês, tá? Assim, não é que eu vou ficar vendo se está certo, se está errado, enfim, eu quero saber se vocês estão entendendo o conteúdo, tá? Esse é o objetivo da atividade de fixação. O estudo dirigido é uma atividade assíncrona, desculpa. Lembrando, tá, que a atividade de fixação e o estudo dirigido são individuais, tá? O estudo dirigido, ele vai ocorrer em todas as aulas. Como assim? Ela é um complemento das nossas aulas, porque a carga horária dessa disciplina é 4 horas aula. Nós temos aqui, né, no momento síncrono, 2 horas de aula, tá? Então, para compensar essas outras 2 horas, eu vou dar um estudo dirigido, tá? Esse estudo dirigido, como que ele funciona? Eu vou dar um roteiro de estudo para vocês, tá? Então, eu vou mandar uma instrução, né? Falando o que vocês precisam ler, o que vocês precisam ver, sei lá. Eu posso falar assim, instrução. Leia arquivo tal, né? Um capítulo de um livro, enfim. Ou veja um vídeo ou veja o vídeo, né? Leia o capítulo e veja tal vídeo, né? E aí eu disponibilizo esse vídeo para vocês, tá? Vocês façam a leitura, vejam o vídeo. E aí vai ter uma atividade linkada a essa instrução, né? Relacionada, né? Com esse arquivo ou esse vídeo que eu passei para vocês, em que vocês vão ter que fazer, né? Responder uma questão, ou fazer um resumo, ou calcular alguma coisa que está referente a esse
arquivo que eu pedi para vocês realizarem um estudo, tá? Então, esse estudo dirigido vão ser 10 no total, tá? Então, esse estudo dirigido, ele vale 20 pontos, né? Tudo. Então, cada estudo dirigido vale 2 pontos, tá? Então, nessa aula de hoje, já vai ter um estudo dirigido para vocês, tá? Então, vocês têm uma semana para fazer esse estudo dirigido. E aí, vai ficar lá no CIGA uma tarefa escrito estudo dirigido, né? 01, né? Cada estudo vai estar, né, segmentado, então 01, 02, 03, enfim. E aí, vocês devem me entregar apenas a parte da atividade, ou seja, a parte onde tem as questões, que tem alguma coisa para vocês me entregarem, um resumo, enfim, o que tiver no tópico atividades. Então, nesse estudo dirigido, tá? Eu quero capa, tá? Eu quero organização, né? Podem fazer manuscrito. Lembrando que, na hora de escanear, verifiquem se, no momento de escanear, né, a qualidade está boa, ok? Pode ser no Word, não tem problema, pode ser um arquivo PDF, arquivo Word, que você digitou, enfim. Eu acho até melhor, tá? Mas lembrando, tem que estar organizado, tem que estar bem feito, tá? Vocês já estão essa matéria do 6º período, né? Vocês já estão aí na metade, né? Podemos dizer. Então, eu acho que vocês já têm competência para fazer essas coisas, né? Terem uma organização efetiva aí, tá? Então, com relação ao estudo dirigido, é isso, tá? Dúvidas a respeito desse estudo dirigido? Elacimar, Oi. você vai deixar a tarefa aberta para te enviar até o horário da aula? Da próxima aula, no caso. Isso, eu vou deixar aberto, eu gosto de deixar aberto até as 23h59 da outra segunda-feira. Tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Aí vocês têm até, né, 23h59 da segunda-feira que vem, se eu não me engano, é que dia? É dia 18, tá? Para me entregar esse estudo dirigido, tá? Mas eu sugiro que vocês façam antes, justamente para a gente ter um debate durante as aulas, tá? Então, eu acho interessante fazê-las antes. Mas, né, enfim, se não der prazo, pode entregar depois da aula, sem problema algum. Bom, continuando, eu vou passar para vocês 3 relatórios para serem feitos, tá? Que estão relacionados com as práticas que eu vou apresentar para vocês. Poxa, professor, como que a gente vai fazer um relatório sendo que a gente nem fez a prática? Bom, eu vou apresentar os dados, vou apresentar como que foi feito o ensaio e vou passar os resultados desse ensaio, tá? E era basicamente o que vocês iriam fazer. Só que aí vocês iam, né, poder tocar no material, né, fazer algumas partes dos ensaios, mas enfim, isso não vai comprometer tanto. Então, vocês, né, vão ter que se dividir em grupos, tá? Esses relatórios serão em grupos para me entregar esses relatórios, tá? Então, o primeiro relatório vai ser referente aos ensaios realizados no cimento Portland. Então, ele vai valer 10 pontos. Cada relatório vale 10 pontos, tá? E já tem uma data prevista de entrega, né? Daqui a um mês, dia 15/2, tá? O relatório 2 vai ser referente aos agregados e vai valer também 10 pontos. Aqui, desculpa que não saiu as datas, eu tenho que verificar essas datas aqui, mas eu prometo corrigir, tá? Que eu esqueci totalmente as datas, mas eu tinha colocado essas datas já. Acho que eu até coloquei no CIGA, tá? Se não tiver colocado, eu coloco mais tarde. E nós vamos ter um trabalho prático, tá? Esse trabalho prático vai ser entregue bem no final dessa disciplina. Eu vou tentar enviar esse trabalho agora, no início, tá? Para vocês irem fazendo, porque esse trabalho vai envolver todo o conteúdo da disciplina. É mais uma lista, um listão, né, de atividades, só que é mais específico, mais prático, tá? Então, também vai ser um trabalho em grupo, tá? Aí vai valer 15 pontos, tá? E nós vamos ter um seminário,
tá? Um único seminário, que vai ser em grupo também, que vai ser apresentado aqui durante a aula síncrona, tá? Vai valer 15 pontos e está marcado já para o dia 8/2, tá? Deixa eu ver aqui se a data está correta, tá? Então, você já tem aí um compromisso aí, né? No dia 8/2, que vai ser esse seminário, tá? Eu vou falar sobre os temas, e aí vocês também vão ter que se distribuir em grupos, tá? E, no final, nós temos uma prova, tá? Que vai ser no último dia de aula nossa, dia 29/3, tá? De março. Prova individual, 12 pontos, vai ser na plataforma do Microsoft Forms. Vou disponibilizar essa prova bem cedo, no dia 29, umas 7 horas da manhã, ou até mesmo... eu vou falar, tá? Quantas pessoas em grupo, só um momento. Então, no dia 29 vai estar lá o link para vocês, tá? Vai estar tanto no SIGA quanto aqui na plataforma, tá? Caso, né, seja mais fácil, né? Enfim. E aí vocês têm um dia inteiro para fazer essa prova, tá? Então, vocês têm... digamos que eu coloque da meia-noite até as 23h59 do dia 29/3, tá? Para fazer essa prova. Então, tem um dia inteiro, 24 horas, para fazer essa prova aí. Vai ser um questionário, né, em cima de todo o assunto que a gente abordar na disciplina. E com relação ao seminário, né, e com relação aos grupos, mais efetivamente, antes eram 28 alunos, então eu tinha pensado em grupos de até 4 alunos, tá? Entretanto, como a gente tem mais um aluno, né, são 29 alunos, eu vou deixar um grupo, na verdade, de 5 alunos, tá? Nós temos que ter 7 grupos, tá? Porque eu tenho aqui 7 temas para seminário, ok? Então, eu não vou apresentar... Aqui está o cronograma, tá? Na semana que vem, a gente já tem os ensaios, tá? E aí eu passo... nesse dia aqui, eu já falo com relação aos roteiros, tá? Dos ensaios. E aí esse cronograma está todo lá no SIGA, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora, tá? Que é de extrema importância, os grupos. Então, eu vou pedir para que vocês se dividam em 7 grupos, tá? Com 4 pessoas, sendo que um grupo pode ter 5 pessoas, tá? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui na aula. Já temos 24 pessoas, tá? Então, tá faltando só 5 alunos aqui para a turma ficar completa. Bom, então, vamos lá, tá? Separar aí, ok? Para poder fazer a distribuição dos temas para o seminário, tá? Que o seminário já é mês que vem. Então, bora aí dividir. Ou se vocês preferirem... Não, se bem que eu preciso dessa definição para hoje, senão vai ficar complicado a distribuição dos temas, tá? Então, pedir para vocês se dividirem aí em grupos. Ó, já temos um grupo de 5 pessoas aqui, tá? Então, beleza, tudo certo. A Júlia já colocou aqui um grupo de 5 pessoas, Júlia, Paloma, Igor, Paulo e João Vitor. Já vou colocar aqui no SIGA, tá? O grupo de vocês. Vou colocar aqui, ok? Os outros aí já podem ir mandando os grupos, por favor, tá? Senão, vou ter que separar aleatoriamente esses grupos aí. Eu acho que não é bacana, porque eu sei que tem gente que não tem muita interação com as pessoas, tá? Júlia, Paloma,
Igor. Elcimar. Oi, pode perguntar. As aulas desse semestre não acabam em abril, não? Então, a gente tem no cronograma, que foi no passado, a aula acaba, assim, o semestre acaba dia 29/3. E aí nós temos uma semana, que é a semana para o exame especial, o exame final, tá? Que no nosso caso vai ser no dia 5/4, se eu não estiver muito enganado, tá? Ah, entendi. Abril é mais para a parte de avaliação especial, esse trem assim? Isso. Então, eu deixei essa semana de abril para o exame especial, para o exame final de vocês. Então, dia 5/4 já está marcado o exame final, tá? E eu espero que ninguém faça. Tá? Sendo muito esperançosa. Bom, tá, continuando aqui com os grupos. Alguém mais, gente? Olha só, aqui o meu grupo ia ser de 5, que já estava fechado. Bom, então, ó, já tem o grupo 1 aqui, tá? Já criei o grupo aqui de 5 pessoas. Júlia, Paloma, Igor, Paulo Sérgio, João Vitor, tá? Já tá aqui criado no Cigar. Preciso de mais 6 grupos com 4 pessoas cada, tá? Bom, então vamos pensando aí nos grupos aí que eu preciso distribuir os temas dos seminários, tá, gente? Um dos temas, né, vai ser a CAL. Assim, não é um tema, tá? Esse tema de CAL está dividido em 2. Nós vamos ter 2 temas sobre gesso e nós vamos ter 3 temas sobre argamassas, tá? E esse tema de argamassa vai estar mais específico na parte de patologias, ok? Que são doenças nas construções. Já? Mais alguém, gente, com grupo? Ok, já apareceu aqui Raquel, Débora, Talisson e Emily ou Emily que fala, que pronuncia? Emily. Emily, tá. Desculpa, tá? Então vamos lá. Sem problemas. Então, o próximo grupo aí. Débora. Grupo 2, Débora. Emily. Raquel. Thalisson. Ok, grupo 2. Agora falta mais 5 grupos. Vamos lá, galera. Vamos lá que ainda tem conteúdo ainda para vocês aqui ainda hoje, hein? Pra gente começar aí a disciplina. Vamos fazer o seguinte, então, gente. Enquanto vocês estão aí formulando os grupos, tá? Vocês vão me mandando os grupos e eu vou dando a aula aqui, que é uma aula mais tranquila, né? Eu quero bater um papinho mais com vocês. Aqui apareceu outro grupo, Luísa, Pedro, João Reis, João Pedro. Ok, tá faltando agora só 4. Luísa, Pedro. João Reis.
João Reis. João Pedro. Ok, já apareceu outro grupo aqui, Maria Luísa. Esse grupo tá com 3 integrantes. Vai precisar integrar mais um aí, hein? Depois vocês veem quem mais pode entrar no grupo de vocês. Ok, agora tá faltando 3 grupos aí para serem formados, tá? Gente, então vamos fazer o seguinte, tá? Enquanto vocês vão pensando em montando os grupos, tá? Eu vou começar. Toda vez que eu começar, o pessoal passa, parece que. João Pedro. Tá, João Pedro Monteiro. Então, beleza, já coloquei aqui. É porque tem outro João Pedro da Silva Salles. Ok, tá certinho aqui. Corrigido. Bom, então, gente, eu vou começar aqui, tá? Pra gente dar uma introdução na disciplina, ok? Semana passada a gente não teve aula, até mesmo porque, né, começou na quarta. Mas, enfim. Dúvidas, gente, me chamem. Deixa eu só colocar aqui para eu conseguir visualizar, tá? Apareceu mais um grupo aqui. Larissa, Bruna, Carlete e Gabriela Santos. Ok. Tá faltando agora dois grupos. Vou começar a falar, tá? A importância de falar de materiais de construção, de estudar, né, esses materiais de construção. E aí, tá? Quando forem aparecendo as dúvidas, vocês vão perguntando, né? Eu espero que vocês interajam nesse momento, tá? Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ouvi que alguém abriu o áudio. Não, é que eu acabei de entrar, aí entrou no... Atrasei um pouquinho no serviço hoje. Não, sem problemas. O Pedro aqui já passou, Pedro, João Pedro Salles e Vitória. Tá faltando um nesse grupo aqui. Ok. Tá? Depois vejam alguém que possa integrar no grupo de vocês. Bom, nós vamos... Deixa eu ver aqui, alguém falou alguma coisa? Aí. Gleison vai entrar no grupo do Pedro? Confirme aí para mim, por favor, para eu já colocar o nome dele aqui no grupo. Bom, então, vamos lá, tá? Nós vamos falar um pouquinho da importância dos materiais de construção, tá? O resto aqui vai ter que ficar no 7º grupo, né? Só que tem um grupo das meninas, da Maria Luísa, que tá faltando uma pessoa, tá? Tá faltando para fazer um grupo Gabriel, Henrique, Evelyn, Julie, Luiz Henrique, Tailândia, não sei como ler o nome, enfim, se eu li errado, me desculpe. Então vamos lá. Bom, gente, eu gosto de começar falando, né, o porquê, perguntando, né, mais especificamente, o porquê de estudar materiais de construção civil. Alguém queira entrar nesse debate aí, responder essa questão? Por que estudar essa matéria? Tô vivendo isso. Você trabalha nessa área? Eu trabalho numa concreteira. Aí
entregar um piso que não é no mínimo 15 MPa, o problema é nosso. Como é que você vai provar que tem 15 MPa? É um problema do concreto, né? O concreto, ele tem esse problema que isso só vai garantir depois da análise, depois que você lançar esse concreto, depois fazer os ensaios, né? Que aí, né, 7 dias, 20, né, 27 dias, enfim, aquele monte de dias, para depois você, né, confirmar se está realmente com aquela resistência. Enfim, é uma coisa muito incerta, né? Então, a gente tem que ter um controle na hora de produzir esse concreto muito grande, né? Então, controle de qualidade, desempenho é algo fundamental para materiais de construção, tá? E o que a gente sempre almeja e deseja nos nossos materiais, né? Material de construção, né? Todo objeto que a gente tem, né, na construção civil é um material e a gente precisa especificar, a gente precisa caracterizar para a gente poder empregar em alguma determinada função, tá? Então, isso é importante que vocês tenham essa noção, tá? A respeito disso, tá? Mas eu vou dar aqui umas 5 justificativas, tá? Vou linkar aqui 5 porquês, tá? Um primeiro porquê foi o que a Vitória acabou de falar. Material mal especificado por engenheiros podem colocar vidas em risco, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né, de especificação incorreta indevida de material, que foi o acidente, né, da Boate Kiss. Eu não me lembro qual ano que foi, 2014, não lembro qual ano que foi. Não, tá aqui escrito 2013, né? E matou aí 242 mortos, né? E foi, assim, é claro que teve vários erros, né? Além do erro do projeto, né, de incêndio, né, de sinalização, né? Houve o erro também de especificação de material, né, de isolamento acústico, tá? Que acabou, eles especificaram um material que não era correto, que era um material inflamável, né? Então, acabou pegando fogo justamente por causa do show pirotécnico que teve abaixo desse teto aí, né? E aí acabou gerando, né, sendo o foco do incêndio da Boate Kiss, né? E é claro que teve outros problemas aí, né? Então, assim, né? Algo que a gente vê muito também, né? Material mal especificado, enfim. A gente vai falar um pouquinho de uma norma que está vindo aí no mercado, não sei se vocês já ouviram falar, que é a norma de desempenho, tá? Que vem justamente para minimizar esses problemas aí, né? Porque engenheiro muitas vezes não sabe especificar ou não especifica o material, tá? Essa é a realidade. Alguém aí de vocês, vocês ainda não fizeram nenhuma matéria. Vocês já fizeram matéria de projeto? Alguma matéria de projeto? Já. Projeto de concreto? Não. Projeto hidráulico, elétrico? Já fizeram? Ainda não. Ainda não. Ainda não? Bom, então, acontece que a gente acaba fazendo o projeto, né? Faz aquela planta maravilhosa e tudo mais, e a gente acaba esquecendo de fazer uma especificação técnica a respeito dos materiais empregados naquele projeto, tá? Principalmente elétrico também, né? A gente acaba não fazendo. E a norma de desempenho, ela vem justamente para acabar com isso, né? Ela vem para o engenheiro, para qualquer empreendimento, ele entregar um relatório de especificação de material, de desempenho de material. Então,
em qualquer obra, você tem que emitir um relatório de especificação, tá? Não é simplesmente fazer um projeto, né, e entregar sem fazer essas especificações. O concreto, né, é um fator que muitos projetistas, né, acabam não especificando, e é algo extremamente importante de fazer a especificação, até mesmo para a concreteira saber o que precisa ser feito, né, ter um controle de qualidade na hora de fazer esse concreto, tá? Então, é extremamente importante fazer essas descrições, tá? Eu até brinco que, né, que acaba sendo um manual para o usuário, né? Porque aí esse relatório de especificação, né, vai acompanhar a vida inteira dessa edificação, tá? E aí o proprietário pode, né, ter um certo entendimento, né, do que constitui a sua obra, a sua construção, e possa fazer reparo e manutenção, tá? Quem levantou a mãozinha, quis perguntar? Tá, Alisson? Por favor, Isso. pode falar. É como se fosse um memorial descritivo, então, do material, né? Tipo, da parte estrutural e tal. Basicamente isso. Isso. E é bom ser bem detalhado, né? Eu vou mostrar mais para frente. É bom ser bem detalhado, mostrar todas as propriedades do material que você queira aplicar. Até no projeto arquitetônico, é importante ter essa especificação, até mesmo para quem vai projetar e executar essa edificação, né, ter um entendimento sobre isso, tá? Então, é uma ficha técnica a respeito é mais, né, que uma ficha técnica, né? São dados técnicos, né, a respeito desse material, tá? E não é colocar o nome do fabricante daquela peça, tá? Em específico. Não é simplesmente fazer isso. É você colocar as características que esse material precisa ter, resistência, características condutivas, elétricas, enfim, né? Térmicas, enfim, ter essas descrições, né? Justamente para que o proprietário, até mesmo quem execute a obra, tenha o entendimento e conhecimento desse material, e também que isso promova a durabilidade dessa estrutura, dessa construção. A gente tem visto aí muito, eu acho que é o meu segundo porquê, né, que é a influência, né, na manutenção e na vida útil da construção que esses materiais têm, né, que se esse material ele não for especificado, tá, vai ter lá na especificação também o período de manutenção desse material. Isso é muito importante, né? A gente sabe que pode haver problemas, né, devido ao desgaste do ambiente, devido a uma série de problemas, tá, que podem surgir nessa edificação, nesse material empregado, que pode causar problemas futuros, desgastar, né, o material, acabar com o seu desempenho, né, a sua função, né, que foi empregar, tá? Aqui nós temos 2 exemplos. Esse primeiro exemplo é o descolamento, tá, do revestimento dos azulejos da parte externa, né, da fachada do prédio. E indo além, tá? Além desse descolamento, né, dessas placas, nós temos ainda, né, aqui na lateral, aqui, ó, o desgaste, né, da pintura, né? A pintura já acabou aqui, não tem pintura nessa lateral do prédio, né? E a gente vê manchas escuras, né? Isso aqui é devido à chuva, né? Como minimizar isso? Como evitar esse problema, né? Então, essas especificações, elas visam orientar isso, a quem vai ficar com essa construção, né, quem vai morar ali, enfim, quem vai precisar dessa obra. Então, é importante ter, né, essas especificações, essas considerações, até mesmo também entender os materiais na forma em que eles vão ser aplicados, né? Entender as propriedades dele, ver se realmente
aquele material vai ser eficiente para um determinado local, né? Talvez a tinta que essa construtora, enfim, empresa aplicou aqui, não é uma tinta resistente a um ambiente externo, né? E aí, por isso, ela veio a descascar toda, né? Então, é algo a ser considerado. Aqui nessa segunda imagem aqui, né, nessas outras duas imagens, a gente tem uma movimentação térmica, tá? E aí, deu uma fissura aqui do material, tá? E isso aí, né, é uma característica do concreto, tá? Então, ele, né, uma propriedade térmica dele aí, né, que isso aqui é a parte da cobertura, então ele está constantemente exposto ao calor, né, essas variações de umidade. Então, acaba acontecendo essa contração, né, enfim, e acaba surgindo essas fissuras, e a gente precisa, né, considerar isso na hora de fazer a estrutura. O que a gente pode fazer para solucionar isso? Será que tem um meio de fazer? Enfim, né, a gente precisa levar isso tudo em consideração também. O terceiro porquê, né, a gente sabe que os materiais, eles são uma parte importante dos investimentos na construção, tá? Também da operação e manutenção nas cidades, né? Enfim, né, a construção está onde a gente olhar, né, onde a gente olha, né, vocês aí no ambiente de vocês estão vendo aí, né, uma construção, vocês estão em uma construção, eu espero, né? Enfim, então, aonde a gente olha, a gente tem construção. Então, a construção está presente sempre, né, no nosso dia a dia, tá? E, né, a gente precisa fazer as devidas manutenções, como eu disse, né, para esse material continuar exercendo as suas características em que foram aplicadas, tá? Eu coloquei um boi no telhado aqui, justamente para a gente entender que tem situações, né? Eu não vou aplicar uma carga tão excessiva no telhado. Qual que é a função do telhado? O telhado tem a função de receber as chuvas, né? Não tem a função de receber uma vaca, né? Ela não tem nem resistência, essas placas, né? Não tem nem resistência para isso, né? Até porque a vaca está pisando aqui, está quebrando tudo, né? E aí vocês podem me perguntar como que essa vaca surgiu aí em cima e eu não vou conseguir respondê-los, tá? Então, a gente também tem que entender a função e a aplicação desse material, né? A sua funcionabilidade, a sua operação, como que esse material vai funcionar, tá? Então, isso é também muito importante, né, em materiais de construção. A quarta, né, a indústria de materiais de construção é importante empregadora de engenheiros. Então, vocês aí, futuros engenheiros, né, como a Vitória já está dentro aí desse mercado, né, que é o mercado dos materiais, a indústria de materiais, tá? A gente tem aqui um gráfico que mostra justamente a cadeia produtiva da construção civil, tá? Esse gráfico aí é de 2018. Nós temos aí, né, uma parcela bem grande, né, 60,1% na construção, tá? E na indústria de materiais, 12,6%, e comércio de materiais, 10,7%. Então, assim, né, a gente percebe aí, né, que a gente tem uma participação bem grande aí dessa indústria de materiais, tá? E nenhuma construção, né, se faz sem materiais. Então, é um ramo bem importante, tá? Então, nós temos concreteiras, nós temos materiais cerâmicos, nós temos indústria do aço, nós temos plástico, enfim, né? Uma gama de indústrias a respeito de materiais, tá? Então, é aí um cenário,
né, que vocês podem, um ramo aí que vocês podem se aprofundar e entrar no mercado aí com essas características. Bom, a quinta aí é a decisão do material, tá? Eu acho que essa é uma parte muito importante, né, com relação à consciência do engenheiro na hora de aplicar certos materiais, tá? Nós temos que pensar também no quanto aquele material em específico degrada o ambiente, tá? Tanto no seu processo de extração, transporte, fabricação, enfim, e até mesmo após, né, o seu uso, né? O que isso pode impactar no ambiente, né? Nós temos um problema de extração, né, de madeiras, né? Até que no Brasil a gente não vê tanto uso da madeira, mas a gente tem o uso da madeira ainda bem presente na fase de execução, né, na produção de formas, né, de concreto. Eu particularmente acho o concreto um grande obstáculo que a gente tem na construção civil brasileira, tá? Porque o concreto, se você olhar um todo, né, desde a sua fabricação, desde todo o seu processo, tá? Até mesmo na hora da sua execução em obra, né, a gente tem um gasto aí de material gigantesco, né? Nós precisamos extrair, né, os materiais que compõem o cimento, nós precisamos extrair areia, nós precisamos extrair pedra, né, para fazer as britas. Na hora da execução, né, a gente precisa de formas, né, e muitas das vezes formas de madeira, né? É claro que a gente tem outras opções, né? E depois o descarte também, né, os resíduos da construção civil, né? Então, a gente tem que pensar muito, né, em que tipo de material que a gente quer empregar, tá? A gente tem uma infinidade de materiais, de novas tecnologias que a gente pode empregar, e que às vezes os construtores, né, eu não falo engenheiro, até porque vocês, né, nós engenheiros, né, somos bem abertos com essa questão de novidade. Porém, né, o mercado e até mesmo a própria mão de obra, ela é bem contra, né, assim, bem fechada a respeito de novas tecnologias, né? Eu não posso dizer que é totalmente fechada, porque tem gente que é aberta a conhecer novas tecnologias, tá? Mas a gente tem aí, né, uma mão de obra que é predominantemente que usa, né, e tem conhecimentos do concreto armado, tá? E a gente tem esse obstáculo a ser enfrentado. A gente tem diversos materiais que poderiam evitar esses tipos de coisas, esse tipo de situação. Mas, enfim. E o último, né, que era o sexto, e eu coloquei esse quinto, os materiais são soluções estéticas, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês diversas aplicações de materiais de forma estética. Arquiteto adora isso, né? E assim, são realmente agradáveis, né? Nós temos aqui no primeira imagem a madeira, tá? O uso de madeira na composição da cobertura, tá? Dos pilares, dos vigamentos principais. Nós temos aqui blocos de concreto armado em evidência, né? Deu um ar de modernidade a esse ambiente. Nós temos tijolos cerâmicos aqui, né? Vazados, com aplicação estética, tá? E nós temos aqui, né, o aço Cortem, né, que é um aço em que a característica dele é ficar com esse aspecto de corrosão, tá? Quanto mais ele tem camada de corrosão, melhor que aumenta a sua resistência, tá? Então, é um aço que ele deve ficar exposto ao ambiente, tá? Mas eu coloco uma observação, tá? Que deve ser tomado cuidado, assim, ele pode ficar exposto ao ambiente, mas tem que tomar um cuidado com o ambiente que você está aplicando, tá? Perto de mar, aí a gente tem que tomar umas certas providências, mesmo
né, que essa camada seja uma camada que vai agregar resistência a esse aço, tá? Então, é claro que cada material tem algumas especificações, tem algumas observações que devem ser levadas em conta na hora de empregá-los aí na construção, tá? Bom, então, vamos resumir isso aí. Qual a importância dos materiais? Conhecimento das propriedades, limitações, vantagens e utilização. Isso é fundamental, tá? A gente conhecer, a gente saber, tá? Para a gente conseguir aplicar em determinadas situações, né? Eu coloquei uma figura aqui justamente para a gente mostrar, né, a importância disso, que é o momento de dizer, vou utilizar uma alvenaria convencional ou um drywall. Quais são as propriedades desses dois materiais? O que ele tem de limitação? Quais são as vantagens que cada um deles vai me agregar? E quais são as suas aplicações? Será que eu posso aplicar esse drywall em um ambiente externo? Né? Se é essa a minha finalidade que eu busco? Será? Será que a alvenaria ela tem um custo realmente baixo? Será? Qual que tem um consumo de água menor? Enfim, tá? Eu posso listar diversas coisas em situações que eu posso linkar aqui, tá? E não só para uma alvenaria, tá? Em um drywall, mas para diversos outros materiais que eu queira aplicar na minha obra. Outra coisa é obter a resistência prevista do material, tá? Isso vai implicar na sua funcionabilidade, tá? E eu coloquei aqui um teste aqui de incêndio, né? De fogo, resistência ao fogo, tá? Isso é um fator bem importante, tá? Que a gente deve conhecer, tá? Muita gente não dá importância, o devido valor a essa resistência, tá? E ela é muito importante, tá? Muito, extremamente importante, tá? Saber a resistência dos materiais ao fogo, justamente para empregar em determinados empreendimentos, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, para verem se vocês têm, né, essa noção. Quem é mais resistente ao fogo? O aço ou a madeira? A madeira era interessante porque ela tem anéis. Então, o fogo vai queimando cada um anel por vez. Agora, o aço, não. O aço ele fica mais sensível, porque o fogo já atinge ele diretamente. Exatamente, Júlio. Exatamente. A madeira ele é um material natural e ele contém água internamente, né? E como ela disse, tem anéis também. Então, o seu núcleo, né? Quando a madeira vai pegando fogo, ela está queimando a sua parte externa, enquanto o núcleo ali ainda está protegido, ainda tem resistência. Diferentemente do aço, que perde resistência muito mais rapidamente do que a madeira, tá? Controlar a preparação e o manuseio do material na obra, tá? A gente precisa saber disso, dessas propriedades, né? Dessas características desse material, para a gente saber também armazená-lo, né? Aqui eu coloquei justamente um canteiro de obras para a gente ter essa sensibilidade, tá? Eu não posso, claro que a gente vai falar isso mais à frente, né? Eu não posso colocar um saco de cimento diretamente no solo, né? No chão. Eu não posso deixar o cimento próximo de água. Eu tenho que tomar todo um cuidado com o tijolo que eu recebo, né? Porque eu sei que ele quebra facilmente. Então, assim, a gente tem que ter também todas essas noções, né? Para a gente também não perder, né? Material, né? E ter um controle aí com relação a isso, tá? Bom, outra coisa importante é a qualidade do material. E essa qualidade do material, ela está linkada em 4 aspectos.
solidez, durabilidade, custo e acabamento, tá? Então, a gente precisa ver com relação à eficiência, né, desse material, a qualidade desse material, e verificar o custo, se compensa ou não, tá? Mas engenheiro civil, né, engenheiro em si, né, tem que saber relacionar isso, custo-benefício aí, né? A gente não pode também, eu quero utilizar o melhor material, e aí sua obra ficar com um custo exorbitante, você ficar com um empreendimento encalhado, tá? A gente tem que pensar nisso também, né? A gente quer uma solução, mas uma solução que traga um custo-benefício equilibrado. Bom, a gente também tem que pensar na durabilidade, na solidez, né, desses materiais, né? Então, aqui eu trouxe algumas imagens, né, do que isso, do que significa isso, né? A gente também já falou um pouquinho. Se eu não trouxer não fazer uma execução, ou não utilizar um material de boa qualidade, né, eu vou ter um prejuízo ali significativo, né? De novo, falando de custo, né, que eu vou ter uma ruína desse material, né, desses elementos, né, do elemento construtivo, do elemento estrutural, tá? E aí vai perdendo as características, vai perdendo a durabilidade, e aí eu vou ter que refazer, né, aquele componente, né, ou construtivo, né, ou vou ter que aplicar um reparo, um reforço, enfim, né, e isso não é interessante. Lembrando que é sempre importante manter a manutenção desses materiais, tá? O material ele não vai viver infinitamente, ele não vai ficar ali sólido ali o resto da vida, tá? Ele tem um determinado período que a gente precisa fazer certas intervenções. E acabamento, né? A gente tem que pensar nesses acabamentos também, na estética do ambiente, como já foi mencionado, né? Eu falo que construção, a gente tem que pensar também na questão de marketing, de venda, né? De empreendimento, né? Eu não vou querer, por exemplo, alugar, né, um apartamento num prédio desse onde está todo fissurado, né? Ou com um acabamento horroroso, né? Eu vou pensar aí, é claro que eu vou pensar na minha renda, né? Apesar de provavelmente esse daqui é mais barato do que, né, digamos, se isso aqui fosse isso aqui é um estacionamento, mas digamos se isso aqui fosse um prédio, né, de apartamento, né? Com certeza esse aqui seria mais barato, né, que o outro. Mas enfim, eu vou ficar com receio, né, de alugar um prédio desse ou comprar, né, um empreendimento desse. Então, eu tenho que saber vender, né, o meu empreendimento, tá? Bom, e aí a gente vai para a questão histórica dos materiais, tá? Bom, os materiais de construção civil já vêm datados de muitos e muitos anos atrás, né? Vem lá das civilizações primitivas, né? Que usavam, no primeiro momento, material in natura, tá? Pegava galhos, pedaços de madeira, enfim, construíam, né, as suas cabaninhas, suas casas, enfim, né? Esses eram os primeiros materiais de construção. Então, aí nós temos aí, ó, os exemplos disso, pedra também, né? Acabavam usando pedra para fazer, né, construir, enfim. E aí vem o período de grandes descobrimentos, tá? Aonde a gente começou a aplicar técnicas de modelar materiais, tá? E aí, é claro, né, essas técnicas de obter materiais são, ainda no primeiro momento, são técnicas simples, tá? E aí a gente vê aí aquelas construções mais antigas de pedras, né, empilhamentos, aí aprendeu-se a fazer empilhamentos de pedra, né, aprendeu a fazer uma modelagem da pedra de forma mais sofisticada, entalhar madeira, né, fazer tábuas, né, para fazer alguma porta, enfim, né, começou a trabalhar com argila, né, e aí a gente tem esses destaques dessas grandes construções, né, nós temos as pirâmides no Egito, nós temos as construções gregas, romanas,
né? Onde a gente vê, né, essa sofisticação, né, desses materiais, né, dessas técnicas construtivas, tá? E aí a gente vem com a modernização, né, em que aí a humanidade começa a exigir mais, né, com relação aos materiais, né? Então, acaba pedindo-se, né, com essa modernização, materiais mais resistentes, com maiores durabilidade, com melhor aparência, né? E aí vem o surgimento, né, com essas novas técnicas do concreto armado, né? A gente vê o uso também do ferro fundido, tá? E ganha um destaque, né, claro, mas a humanidade nunca está satisfeita e atualmente a gente vem trazendo ainda mais, vem trazendo outros materiais, tá? Então a gente hoje em dia tem uma diversidade de tipos de materiais e os estudos ainda não acabam. Nós temos placas, né, drywall, steel frame, né, que é um tipo de construção, placas cimentícias, perfis metálicos, perfis extremamente finos, cabos de aço, concreto protendido, concreto com diversas composições em busca de sustentabilidade. A gente tem uma gama infinita de materiais, né? Isso não acaba, a gente sempre vem se inovando, tá? Então, a história do concreto, a história, né, dos materiais de construção, ela é bastante vasta e ela ainda não acabou. Bom, então vamos falar, né, dos materiais e a sustentabilidade, que é algo que é muito importante de ser dito, tá? A matéria-prima, né, dos materiais de construção civil, ou são naturais ou são artificiais, tá? E aí acaba que, né, eu já comentei lá na frente, né, a gente acaba extraindo do meio, né, do meio natural, fazendo modificações, né, no ambiente, tá? E até mesmo no bioma, ok? Emite também poluentes na fabricação, né, desses materiais, né, ao longo do processo de fabricação. Nós temos a indústria do plástico, tá, que também faz parte da indústria da construção civil. Nós temos a siderúrgica, nós temos a indústria do concreto, né? Enfim, nós temos vários materiais, né, processos, né, de fabricação desses materiais que poluem drasticamente o ambiente, que a gente precisa ficar atento com isso, né? Essa degradação aí, né, ela acaba sendo em todos os aspectos: poluição do ar, poluição das águas, poluição do solo, enfim, né? A gente tem diversos problemas ambientais devido a esses materiais de construção civil, tá? Principalmente com relação às matérias-primas. E os resíduos, o maior problema da construção civil é o nosso descarte, né? É o nosso resíduo, tá? Por ano aí, né, são descartados 500 quilos por habitante por ano, tá? É muita coisa, ok? A gente vem com práticas, né, de reutilização, né, de alternativas para esses materiais, porém, são alternativas que ainda não são viabilizadas, tá? Infelizmente. A gente não tem um processo eficiente, né, para fazer a separação do material, né, do resíduo, né, para ser aplicado, por exemplo, no concreto, né? A gente não tem locais, né, adequados para fazer esse descarte desses resíduos, né, fazer a separação, destinar esses materiais para lugares adequados. A gente não tem isso, não é toda cidade que tem, né? É um grande problema que a gente enfrenta, tá?
apesar que a gente já tem vários estudos que mostram que dá resultado, né, que tem um resultado significativo, mas, enfim, né, ainda não é viável, tá? E o que eu acho interessante de se buscar é se estudar essa viabilidade, de viabilizar o emprego disso nos materiais, tá? Outra forma da gente pensar, né, em evitar esses resíduos é uma gestão com relação ao canteiro de obras, tá? A gente tem um problema muito grave em diversas obras, em que não há uma organização, não há um planejamento no canteiro de obras, esse resíduo é descartado de forma desordenada, né? Muitas das vezes a gente não tem mão de obra preparada, né? E acaba gerando resíduos muito além do que foi previsto, né? Então, se trabalhar essa gestão no planejamento dos canteiros de obras, né? É uma coisa também muito importante de ser avaliada, de ser estudada, de ser pensada. Outra coisa importante, né? Entrando aí ainda a respeito da sustentabilidade, a gente precisa também ter alguns critérios, né, para a seleção de materiais e também dos fornecedores, tá? Então, uma coisa que é importante é o relatório de sustentabilidade, né? Exigir aí dos fabricantes, dos fornecedores, esse relatório, né, de que realmente o material é sustentável, né? Hoje em dia é moda, né? A gente vê aí diversas empresas falando que são sustentáveis, enfim, né? Mas realmente vamos pedir um relatório, vamos pedir um selo que certifique isso, tá? Qualidade e desempenho do produto, né? A gente precisa pensar nisso, a gente já falou isso nas aplicações, né? Tem que pensar em todos esses fatores, né? De transporte, de execução, de tudo isso. Pensar, né? Nisso, né? Para a gente não ter tanto desgaste, tantos resíduos, descartes, enfim, tá? Isso tem que ser também avaliado. Também, né, um selo de qualidade aí, tá? Que essas empresas e até mesmo empreendimentos podem ter, né? E que pode ser verificado, é o selo ecológico Falcão Bauer, tá? Que vai certificar aí vai avaliar, né, todo o ciclo produtivo, né, de um determinado produto, né, a respeito dessa questão de sustentabilidade, né, essa questão ecológica, tá? Então, isso também pode ser avaliado através desse selo. Ciclo de vida, a gente já ouviu falar muito disso, né? Várias empresas têm um implemento desse ciclo de vida, né, implemento para conquistar esse ISO 14.000, né, que é um selo mundial, tá? E que várias empresas aplicam, e na indústria da construção civil isso também não é diferente, a gente também pode buscar, né, empresas com esse selo também. E durabilidade e vida útil do material, que está sendo bem, mas bem pedido, que é a norma de desempenho NBR 15575, que não é uma única norma, é um conjunto de normas, tá? E, gente, olha, essa norma de desempenho deixou vários engenheiros de cabelo em pé, porque, como eu disse no início, né, engenheiro não especificava material. E hoje, com essa norma, ele precisa, né, especificar esses materiais, ok? E essa norma, ela pede várias coisas, ela pede resistência a determinado uso, tá? E não é resistência, essas resistência última que a gente calcula em projetos, né? Não, é resistência de serviço, tá? É um critério de acústica, para qual espessura de piso ou qual tipo de material para piso que eu posso colocar no meu empreendimento que não vai prejudicar o morador do apartamento inferior,
né? Essas questões de acústica, de ambiente, isso é muito exigido na NBR, barulho nos condutos, né, de água, com relação a elevadores, a paredes, o quanto que a parede consegue sustentar, né, por exemplo, fixação de algum televisão, quadro, quanto que essa parede consegue suportar, né? A gente sabe que parede de vedação, ela não tem função estrutural, mas ela precisa ali ter uma determinada resistência, né, para suportar o seu peso próprio. Mas e aí, será que essa parede, ela consegue sustentar uma televisão, né? Quantos quilos que ela consegue suportar, né, com algo fixo? Acústica dessa parede, né, condução térmica, tudo isso, essa norma de desempenho, ela vem trazer para a gente, tá? É claro que ela reforça algumas coisas que são importantes, que são a resistência do material, a resistência última, mas ela traz um reforço gigantesco com relação à utilização e serviço desses materiais, que é algo fundamental para essa norma de desempenho, tá? Então, é uma norma bem grande, tá? Bem grande, são várias normas, ela é toda fatiada, tem várias partes, tá? Ela vai tratar de cada assunto específico, tá? E tem gente penando, tá? Tem até cursos para essa norma de desempenho, tá? Eu acredito que em breve deve entrar na grade alguma disciplina, né, na grade de graduação, alguma disciplina que abrange essa norma de desempenho, tá? Porque ela está vindo com força total. E redução do consumo de materiais, né, é o que eu falei, gestão, né, tanto de projeto, quanto também de canteiro de obra, de execução, enfim, isso também deve ser pensado. E resíduos como matéria-prima, né, já falei, né, infelizmente a gente passa por um processo de inviabilidade, né, de usar resíduos como uma matéria-prima na construção civil, né, a gente tem um sério problema com relação a isso. Qualidade de vida dos trabalhadores, é claro, né, a gente não vai empregar um material que seja prejudicial à saúde de quem vai estar executando, né, elaborando manuseando aquele material, né? A gente também tem que pensar nisso, no bem-estar desses trabalhadores, dessa mão de obra. Bom, agora a gente vai falar um pouco da classificação desses materiais de construção, tá? Então, uma definição, isso é bem só para formalizar, né? Então, materiais de construção são todos os corpos, objetos ou substâncias utilizados na construção civil. Bom, quanto à natureza, a gente classifica os materiais como metais, né, que a gente conhece aí, né, aço, cobre, enfim. Ele vai ter alta condutibilidade térmica e elétrica e vai ter variações nas temperaturas de fusão e propriedades mecânicas, tá? E outra característica que vocês vão ver no estudo dirigido é com respeito à ductilidade, tá? Esses materiais, eles são bem deformáveis. E isso é uma característica marcante, né, para esses materiais, né, para esses metais. E outra coisa, né, essa característica da ductilidade dos metais, né, é que proporcionou, né, a origem do concreto armado, tá? Então, o aço, né, ele é dúctil, né, e ele tem essa característica de deformação, tá, diferente do concreto, que eu vou falar mais à frente, que tem uma característica mais frágil, que não é interessante na construção civil, tá, principalmente em estruturas. Bom, nós temos os polímeros ou orgânicos, tá, e aí nós temos materiais não metálicos, né? Então ele não tem aquelas características de condução térmica e acústica, tá? Com grandes moléculas. E nós temos, né, como uma subdivisão, que são os polímeros naturais ou artificiais, tá? E os naturais, né, vocês conhecem muitos aí, um deles
é a madeira, o couro também e os óleos, tá? Então, a gente tem esses 3 materiais aí, tá? Que são tipos de polímeros natural. E a madeira, mais específico, tá? Ela tem, né, esses anéis, né? Ela tem toda essa característica, né, natural dela, né? Quanto mais o tronco cresce, mais vai aumentando os anéis, enfim, né? Isso também influencia nas suas propriedades, né? Além das suas características orgânicas, tá? Então, a gente tem uma estrutura interna heterogênea e complexa, tá? Eu falo que estudar madeira não é algo muito fácil, tá? A madeira é algo bem complexo. Para vocês terem uma noção, a madeira ela tem vários módulos, né, de elasticidade. Ela tem, justamente porque ela tem 3 eixos, tá? Bem característicos dela, ok? Fibras, né? Então, é bem específico cada fibra, né? O posicionamento dessas fibras, né? Ao encontro da posição que elas são colocadas, vai permitir uma característica e uma resistência X, tá? Então, é bem complexo, né, essa estrutura da madeira, tá? E, né, como eu disse, né, essa estrutura complexa influencia nas propriedades, tá? A molécula principal, né, se os polímeros são formados por moléculas, né, a molécula principal da madeira é a celulose, que a gente conhece a celulose, né, para fabricar papel, enfim, né, ela vai ser essa molécula principal. E nós temos, né, características aí da madeira, das descontinuidades, que é um problema sério, né, essas fibras elas não são contínuas, pode parecer partes deformadas, né? Ela tem porosidade também, então a madeira acaba absorvendo água, umidade, né? Que é um problema sério, que ela incha, né? E aí, de novo, né? Ao absorver a umidade, cada fibra incha de uma forma diferente, né? Aí outro problema, tá? E partes amorfas, né? Que são defeitos que a madeira tem, que é natural dela, infelizmente, tá? Então, né? Aqui tem um exemplo claro, né? De um defeito da madeira. Então, é algo, eu digo que madeira é algo bem complexo de se trabalhar, tá? Principalmente quem mexe com estruturas sabe muito bem, né, o que eu estou falando. E nós temos os polímeros artificiais, e esses são bem mais conhecidos, né? Nós temos o PVC, né? Então aí a gente tem uma gama de aplicações do PVC na construção civil. Um exemplo claro de aplicação são os tubos de água, né, e de esgoto, que são feitos de PVC, tá? Nós temos também forros de PVC, né? Alguém pode me citar mais exemplos de PVC? Vamos lá, gente. A gente usa no rodapé, tem alisar de PVC também. Alisar de PVC, verdade. Mais alguém? A gente tem telha também. Tem telhas também. Nós temos muita aplicação PVC. Nós temos também o polipropileno, que é o PP. Esse polipropileno a gente vê muito aplicado em formas, tá? Principalmente essas formas aqui de lajes nervuradas. Vocês conhecem lajes nervuradas? Sabe o que é? Sim. E temos, né, essas telhas translúcidas, tá? Que também são feitas desse polipropileno. E tem outras aplicações também. E nós temos o polietileno, tá? Que são as nossas conhecidas caixas d'água. Também lonas são feitas com esse material. E nós temos também produtos betuminosos, né? Asfalto, manta asfáltica, né? Isso aí tem diversas aplicações, né? Para impermeabilização, né? Para pavimentação, enfim, tá? E nós temos a borracha, né? Quem diria, a borracha é um polímero artificial, né? Apesar de ser extraído de uma árvore, tá? A gente classifica a borracha como artificial. Nós
temos também, dentro dessa classificação quanto à natureza, os cerâmicos, né? E aí o cerâmico a gente conhece muito bem, né? E aí tem um problema. Esses materiais cerâmicos, eles são materiais que eles são metálicos e não metálicos. Então, eles estão ali, né? E por ser um elemento metálico e não metálico, eles são complexos, tá? Essa configuração, essa ligação dele é complexa, tá? Não sofre corrosão, que é uma característica não metálica. São duros, isolantes térmicos, né? Condutores elétricos em certas condições, aí algumas características metálicas, e essas certas condições incluem umidade e temperatura elevada. Então, para uma cerâmica ser um condutor elétrico, eu tenho que elevar a sua temperatura e também mover ali com relação à umidade desse material. Uma característica extremamente importante é que esses materiais cerâmicos são frágeis, tá? O que é um material frágil? Alguém pode me dizer? Eu já falei, né? Enfim, quero ver se vocês estão prestando atenção mesmo no que eu estou falando. E aí? Eu não sei. Material frágil. Nossa. Material frágil é um material, vamos pensar num vidro, tá? Um vidro, se eu bater com, assim, é claro que se eu bater, eu não vou quebrar o vidro, né? Dependendo da grossura do vidro. Mas e se eu aplicar uma força, né? Ele vai o quê? Ele vai se espatifar, né? Ele vai se quebrar muito facilmente, tá? Então, quando a gente fala de material frágil, e a gente vai acabar vendo isso nessa disciplina, em alguns ensaios, fragilidade. Então, o que a gente vê é que esse material, né, quando a gente vai subir no carregamento, quando chega no ponto de ruptura dele, ele não se deforma, tá? Ele não vai se deformando. Quando ele chega na sua capacidade máxima, ele simplesmente se rompe, se quebra, tá? O que a gente diz é que ele não dá um aviso prévio e ele também não é dúctil, porque ele não traz uma deformação antes da sua ruptura, diferente dos materiais metálicos. E aí, né, em contrapartida, ele tem uma boa resistência à compressão, tá? Então, se a gente for pensar aí, né, nos materiais cerâmicos, né, nós temos aí os tijolos, os vidros, né, nós temos também o concreto com uma certa observação, que eu vou falar logo em sequência, que são materiais cerâmicos, mas que são frágeis, né, e possuem boa resistência à compressão, que é o caso do concreto. Por isso que a gente coloca aço, né, e tem a configuração concreto armado, tá? Justamente por causa dessa fragilidade do concreto. Bom, e nós temos também, né, por fim, os materiais compostos ou compósitos, tá? E aí, esses materiais, eles são projetados para conjugar características desejáveis de dois ou mais materiais, tá? Então, a gente acaba conjugando características de materiais, tá? Para formar esse composto, tá? Então, a gente tem aqui, como exemplo de compósito, o concreto, tá? Onde a gente tem a matriz, né, que a gente fala a matriz dessa composição, a pasta de cimento, né, que é formado pelo cimento Portland e a água. Aí a gente tem a massa, a pasta, que é a matriz, tá? E o reforço cerâmico seria, né, então aí nós teríamos a conjunção, tá? Seria a areia mais a brita. E aí, né, a gente tem esse material composto. E aí nós temos uma afinidade de materiais que a gente pode fazer conjunções, né, que aí tem uma interface, né, específica, tá? A gente tem diversos materiais que podem ser feitos conjugados, né, para criar compósito. A madeira também é um exemplo de compósito, tá? Justamente porque ela tem vários materiais
formando ela, né? Aquelas fibras, enfim, que tem várias características diferentes. E a gente pode também casar o material com uma interface bem definida, tá? Que é esses exemplos que temos aqui, tá? Esse aqui é um exemplo de uma placa, eu esqueci o nome dessa placa, mas que tem várias formas, tá? Pensando até nas questões de propriedades acústicas, tá? Propriedades térmicas, e aí a gente pode fazer essas conjunções, tá? Essas composições. Bom, a gente precisa também determinar alguns critérios para seleção e utilização desses materiais. O primeiro deles é a ordem técnica, tá? Que aí envolve a questão da propriedade do material, quais são as características desse material, e aí eu trouxe como exemplo o concreto, né? Então, a gente precisa definir essas características do concreto, né? Para ver a sua aplicação, sua seleção, né? Se é adequada, né? Para a gente obter o resultado que a gente deseja, né? Se a gente está, né, um exemplo aqui, a gente está usando concreto para ser empregado na minha estrutura, né? Ele precisa ter uma resistência suficiente para resistir àquela solicitação em que será aplicado naquela construção. Então, né, ele precisa, né, de determinadas características, tá? E aí eu preciso pensar, né, esse material com essa composição vai me resultar uma propriedade X, né? Será que vai ser adequado para essa utilização, para essa carga que está solicitando esse material? Então, isso é o que a gente precisa colocar como critério, tá? O outro é de ordem econômica, tá? Então, a gente vai pensar no preço, né? E esse preço, é claro, eu não vou comprar algo muito barato, né? Eu tenho que pensar também na qualidade e também na quantidade que eu vou precisar daquele material, tá? Uma observação, tá? Um exemplo clássico, né? O seu Zé ali vai construir para mim um muro, ou até mesmo, né? Aquele clássico, eu mesmo faço, isso é fácil. E vai lá e faz, né? E faz essa cagada aqui, né? Olha aqui, que bonito o emprego dos tijolos, né? Um em cima do outro, não tem não tem uso adequado, né? Ou seja, eu vou fazer para ficar mais barato, né? E no final das contas não fica nada, fica uma coisa, né? Esquisita, né? Para não falar outra coisa, né? Que isso aqui não tem funcionalidade nenhuma, né? Olha a viga que esse cidadão fez, né? Se isso pode ser chamado de viga, tá? Outra questão, né? Com relação à quantidade, né? Eu vou reduzir, né? A seção do meu concreto, do meu pilar, porque aí se eu reduzir a seção, né? Ou a armadura, né? Eu vou ter uma redução do meu custo, né? Mas será mesmo que eu posso fazer isso para a carga que está sendo aplicada naquele pilar? Olha o que aconteceu com essa edificação, né? Aqui o segundo, né? Peraí, o terceiro, né? Pavimento aqui, né? Esse pilar aqui não conseguiu nem suportar a carga da cobertura aqui em cima, né? Quem dirá esses outros pilares aqui? Tô até de cara que esses aqui ainda não rompeu, né? Então, a gente fica querendo economizar ali aqui, né? Mas não é assim que se economiza, tá? A gente tem que pensar na qualidade, né? Tem que pensar nesses aspectos técnicos também, né? Na hora de pensar de preço, custo, enfim, tá? Tem que ser algo mais responsável. Questão estética, né? A gente tem pensado no acabamento, mais a conservação estética, né? A gente tem aí monumentos que duram décadas, séculos, né? Que não ruíram. Por que não ruíram? Quais são as questões, né, que levaram? A questão de acabamento, né? Qual que é o que eu posso trazer para esse edifício, né, para dar um charme? Né? O que eu posso trazer também como forma, né, de conservação estética daquele material, né, para aumentar a sua durabilidade, né? Cada uma dessas ordens, né, estão linkadas também, né, principalmente a ordem técnica, né, que é a ordem mais importante, né, vão se linkando, né, uma com a outra para
para a gente fazer essa tomada de decisão, tá? A gente tem que ter muita consciência desses aspectos na hora de definir e especificar materiais. Bom, e aí vem a especificação dos materiais, tá? Que são os dados que a gente precisa enviar, né, por uma determinada obra, um determinado empreendimento. O primeiro ponto deles são os dados técnicos, obviamente, né, que deve conter a classificação daquele material, que tipo de material que a gente está falando, é um metal, é uma cerâmica, é um polímero, é o quê? Que material é esse? Tipo, se é uma cerâmica, que tipo que é? É um tijolo furado de quê? O que é? É um tijolo maciço? O que é esse material? É um aço carbono de quê? É um concreto? Que concreto? Enfim. Dimensões desejadas, qual que é a dimensão que vai ser empregada, enfim, qual que é a área, comprimento, enfim, quais são as dimensões, né? As propriedades físicas, químicas e mecânicas, qual a resistência desse material, quais são as características físicas dele, ele é assim, assado. Não tenha medo de descrever, descreva. Ele tem propriedade térmica, acústica, ele é um isolante acústico, ele é um isolante térmico. Não, ele não é um isolante térmico, enfim. Tem que ter essas propriedades também descritas nessa ficha técnica, nessa especificação, nesses dados técnicos, tá? Aqui, ó, é justamente uma tabela de seleção de acabamento, tá? Então, aqui nós temos os tipos de acabamento cerâmico, né? De piso, enfim, né? Aqui tem até o modelo do sistema de piso, né? E nós temos, né, algumas características desses pisos, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui um porcelanato técnico, né? Aí nós temos o polido, o anticato natural, enfim, nós temos diversos aqui. E aí, né, vem a aplicação, né? Paredes e fachadas, pisos em áreas secas, e aí vem, né, se ele tem resistência ou não, se é impróprio, se ele possui uma característica regular. Então, aqui nessa tabela aqui, eu consigo ver, né, se ele vai ser adequado para aquele ambiente que eu tô querendo aplicar. Por exemplo, quero aplicar em uma piscina, né, em volta de uma piscina. Será que, por exemplo, um porcelanato polido vai ser uma boa opção? Olha, ele tem um comportamento regular. Será que é interessante? Não sei, talvez tenha um outro material aqui que tem uma característica melhor, né, uma característica regular, né, que vai me permitir isso, né? Aqui, do outro lado da tabela, nós temos também outras propriedades, né, absorção de água, enfim, né, como que isso se comporta. E por aí vai, tá? Tem várias tabelas com especificações, né, essa norma de desempenho, como eu disse, né, ela tem feito os fornecedores buscarem mais e detalharem mais seus materiais para que sejam mais empregados, né? Então, eles vêm trazendo diversas tabelas de especificações, né? Mostrando, né, o desempenho desses materiais na construção civil, tá? E aqui, ó, outro exemplo para vocês, né, do bloco, né, cerâmico, né, do tijolo furado. Então, aí, né, uma coisa que a gente deve pensar: como que a gente vai utilizar esse bloco? Esse bloco, ele vai ser usado assim, deitado, né? Não, ele vai ser empregado em pé. Não, os furos vão ficar na verticais, né? Ou na horizontal. Vai ter junta vertical ou vai ter uma junta sem preenchimento, tá? Isso ocorre também, às vezes. Essa junta aqui existe, mas essa daqui não tem. Tá, um momento, Pedro, vou fazer agora. E a resistência desse bloco, esse bloco consegue absorção de água, qual que é a massa desse bloco, qual que é a dimensão, enfim. Isso tem que estar caracterizado, né? E qual ambiente vai ser aplicado, enfim, etc, etc. E aí nós teríamos os ensaios dos materiais, mas já está com um tempo bem curto, tá? Seriam os ensaios diretos e indiretos, tá? De laboratório. E aí na próxima aula a gente fala mais um pouco sobre isso. Achei que ia dar tempo da gente falar mais um pouco sobre
alguma atividade, né, para ser feita. Então, enfim, a gente vai ficar até aqui. E eu queria perguntar para vocês se o último grupo vai ser esse composto por Gabriel, Evelyn, Julie, Luiz Henrique e Taylordan, uma coisa assim. Se vai ser esse último grupo, né? Se vai ser esse mesmo, tá? E se for, eu vou precisar que cada grupo fale um número, tá? Para definir os temas aqui para vocês, tá? Antes de encerrar a aula, tá? Então, vamos começar com o grupo 1. A Júlia ou a Paloma, desculpa, Igor ou Paulo ou João Vitor, digam um número de 1 a 7, por favor. Número 5. Então, o grupo de vocês vai ficar com um tema. Tá. Vocês vão ficar com o tema patologia em argamassa. Eu vou anotar aqui para vocês, tá? Então, o grupo da Júlia vai ficar com o tema 5, tá? Vai se chamar patologia em argamassas, proliferação de fungos. Repete, por favor, Glossimar. Eu estou anotando aqui para vocês. Ah, tá, ok. Fissuras mapeadas e eflorescência. Espera aí que eu vou mandar aqui agora, tá? Então, esse é o tema de vocês. Tema 5, tá? Grupo da Débora, Emily, Raquel e Thalisson. Fale um número de 1 a 7, exceto 5. 3. Tema 3. Composição e processo de fabricação. Gente, eu vou detalhar como que vai ser a forma da apresentação e na próxima aula eu explico melhor, tá? A respeito da apresentação, o tempo que vocês vão ter, tá? Próximo grupo, Luísa, Pedro e Idel, João Paulo Reis e João Pedro. Escolha um número de 1 a 7, exceto o 3 e o 5. Pode ser o 2. 2. Então, vocês vão ficar com a CAL, ensaios e normas técnicas e aplicações. Na verdade, é normas, ensaios técnicos. Ensaios técnicos e aplicações. Grupo da Maria Luísa, Josiane. Ô, Glossimar, eu vou sair aqui porque a outra aula já começou, tudo bem? Tá, tudo jóia. Eu também, Glossimar. Tem aula agora de fenômenos. Obrigado, viu? Até mais. Alguém aí do grupo da Maria Luísa? Fale um número para mim. 4. Tema 4 é o gesso, ensaios técnicos e aplicações. Próximo grupo, o grupo 5,
que é o grupo da Larissa, Carlete, Gabriela e Bruna. 7. Tema 7. Patologia em argamassas. Descolamento em placas. Descolamento com turbulência. Tem mais, Júlia? E o último grupo, tá? Que é o grupo 5 aí, tá? Que vai ser composto pelo Gabriel, Evelyn, Julie, Luiz Henrique e Tailândia. Vai ficar com o tema 6. Opa, faltou um grupo aqui, não faltou, não? Não é um grupo. Tá faltando nós, Glossimar. É o grupo 6, do Pedro. Desculpa, Pedro. Fala o número pode aí. Colocar o 6 aí. É o 6. Tema 6. Patologia em argamassas também. E o surgimento, descolamento com empolamento e fissuras horizontais. E o último grupo, tá? Vai ficar com o tema 1, que é o grupo que sobrou, tá? Que vai ficar com a cal, composição e processo de fabricação. Gente, então, eu vou passar, tá, o estudo dirigido para vocês e deixar lá no SIGA para a semana que vem, tá? Dê uma lida para participar da aula, que a gente vai debater um pouquinho as propriedades dos materiais. E eu quero a participação de todos, tá? Ok? Boa semana aí para vocês e até mais. Ok, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Glossimar, Boa noite. Oi. você vai Pode mandar falar. os slides? Vou mandar. Vou deixar lá no SIGA também. Assim, e eu sou desse último grupo, ele vai ter 5 pessoas? Eu vou deixar 5 pessoas, né? Porque o grupo da... Teve um grupo com 3 pessoas. O Luiz Henrique vai ser do nosso. Ah, Ele até tá. mandou Então, em beleza. chat Então, agora. tá, Joia. Então, aí ficou 4, então. Então, o Luiz vai ficar no grupo das meninas, da Maria Luísa e tal. Beleza. Tá? E aí, o último grupo, tá? Que sobrou, ficou Gabriel, Evelyn, Julie e Tailândia. Não sei falar o nome desse rapaz, desculpa se pronunciei errado, tá? E é isso, tá? Eu vou mandar os slides, vou mandar o roteiro do seminário que a gente discute na próxima aula, né? Caso, para não ter dúvida, né? Os critérios de apresentação, enfim, ok? Boa noite para vocês aí. Glossimar, deixa eu Oi. te perguntar. É fora de mão deixar um... Esse grupo vai ser para todo, até o final do semestre? Seria bom que sim, por quê?
Tá com problema com o grupo? Se você Eu quiser gostaria fazer- muito de fazer em dupla, na verdade, porque eu e minha dupla a gente trabalha, aí eu não quero correr o risco de acabar prejudicando, sabe, alguma outra pessoa e tudo mais. Ah, tá. Não, faz o seguinte, faça um seminário com esse grupo. E aí, quando chegar nos relatórios, você faz com a sua dupla. Pode ser? Ah, pode ser. Eu queria até ver com você se você consegue, tipo, colocar, por exemplo, os dados do Deixa eu só relatório antes, para a parar. gente ir fazendo antes. Deixa eu só Porque parar de gravar aqui.